Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho e, como eu costumo dizer, tenho comigo um amigo, desta vez o Bruno Oliveira Santos, que, além de amigo, é um camarada de outras guerras e grande amigo de longa data. Mas com o Bruno podíamos ficar aqui a falar sobre muitos temas e durante muito tempo, mas eu lembrei-me do Bruno por um assunto que hoje está mais ou menos, ou praticamente esquecido, que é a blogosfera, que foi um fenómeno, eu acho que tão importante como efêmero, mas que de hoje poucos se lembram, do qual pouco se sabe e que, como tantas vezes acontece, foi tomado mais ou menos por algumas pessoas que chegaram, como é que se diz em americano, por uns latecomers, né? E, e realmente essas pessoas que chegaram no final depois acabaram por fazer uma história e ignorar o ambiente inicial da blogosfera, do qual ambos participámos, e essa experiência é muito interessante. E de onde é que me veio esta ideia? Não por eu ser uma das partes interessadas, e o Bruno também, mas porque há uns meses tive uma conversa com um amigo muito mais novo do que eu, que tem 20 e poucos anos, e apercebi-me que ele tem praticamente, quer dizer, nasceu um pouco antes do blog que eu tive. E pensei, e em conversa sobre os blogs, ele tinha uma ideia, quer dizer, eu tinha ouvido falar, mas não fazia muito bem ideia do que era isso, e tinha a ideia que era uma espécie de rede social antiga. E disse, bom, um dia devíamos fazer uma coisa dessas, e que melhor lugar do que o podcast. E que melhor pessoa que o Bruno. Bruno, tu que foste assim, o pioneiro, podemos dizer, da blogosfera nacional, e que também tiveste outra particularidade, foi que, eu vou já antecipar-me, o teu blog acabou em formato de livro, o que também foi uma exceção no nosso meio. Bruno, bem-vindo a este podcast, é como de gosto que tenho aqui, pedia-te uma breve apresentação e depois arrancamos numa visita à nossa blogosfera, que, depois de tantos anos. Obrigado, Eduardo. Pedes-me uma apresentação. Eu vou fazê-la de forma breve. Tenho 56 anos, por isso sou bastante mais novo, sou bastante mais velho que tu. Vivo em Espinho, uma cidade encantadora, apesar dos desmandos autárquicos. Sabes que por vezes assistimos ao horror de outras paragens, a cidades sujeitas a bombardeamentos por exemplo, Espinho não precisa de bombardeamentos. Tem há décadas a figura dos autarcas que se encarregam de fazer esse serviço que tem destruído a cidade sem ser preciso bombas e munições. No fundo, a prova de que o conflito armado não é preciso para nada. Sem guerra, em plena paz, podemos alcançar os mesmíssimos resultados. Profissionalmente sou empresário, tenho negócios na área da formação e da consultoria e nos últimos anos tenho integrado a direção do clube local, o Sporting Clube de Espinho, como vice-presidente, um clube do qual sou sócio há quase 50 anos, que faz parte da minha vida, onde fui atleta na formação, um clube que vi jogar na primeira divisão de futebol em várias épocas e que hoje atravessa uma fase difícil, uma fase de transição, mas acho que é nossa obrigação pagar de alguma forma a formação que recebemos nos clubes da terra, devolver de alguma forma a formação e as alegrias que nos deram, e é com esse espírito de missão que estou no clube. Também é verdade que animei há 20 anos, há mais de 20 anos, um blog, o Nova Frente, na altura em que esses fenómenos começaram a surgir, mas disso falaremos já como se quiseres e como quiseres. Bruno, é verdade, o Nova Frente foi era um blog muito importante, do qual eu era leitor assíduo, naturalmente, que nasceu em 2003, não era? Tinhas-me dito? Exatamente, em Pois, 2003. 2003. Aliás, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar nisso e eu estava a acertar datas, porque eu próprio nem me lembrava muito bem de quando tinha nascido o meu blog, que era o Pena e Espada, e que, aliás,
o meu blog e o teu já não estão no ar, e o Pena e Espada nasceu em 2004, que, vista à distância, é uma coisa fantástica. Tu conseguiste dizer que és muito mais velho do que eu, pronto, pronto, ainda bem. Pronto, estou a ver que 5 Na anos é vida e na muito mais. blogosfera. Sou mais antigo na Exatamente, vida e na blogosfera. é verdade, é verdade. Não, e foste uma grande inspiração. Bem, e daí tenho que deixar aqui um abraço ao nosso amigo Pedro Guedes também, do Último Reduto, que era assim, lá está, era um reduto blogosférico, daquilo a que nós depois chamámos, porque essa blogosfera foi crescendo. Temos de falar também no Sexo dos Anjos, de Manuel Azenhal, na Casa de Sarto, lembras de todos esses casos que constituíram um grupo heterodoxo que depois alguns, e nós incluídos, batizámos de blogosfera nacional. Era assim um campo que diríamos nacional, às direitas. Bom, as classificações Ah, são sempre complicadas. sim, e uma das coisas que me fazem dizer hoje que o Nova Frente valeu a pena é esta. Conheci muitas pessoas que me disseram justamente que o Nova Frente, assim como outros blogs que tu mencionaste, o Último Reduto, o Sexo dos Anjos, as motivaram a criar o seu próprio blog. As fizeram sair do armário. E uso aqui a expressão sair do armário num sentido um pouco diferente daquele que é vulgarmente utilizado. E só por isso valeu a pena esta aventura do Nova Frente. Bruno, há uma coisa que eu me lembro sempre. Contar a história da blogosfera a alguém que tenha hoje a idade dos nossos blogs, quer dizer, tenha 20 e poucos anos, é complicada por uma coisa. Aliás, é esse o motivo porque nenhum dos nossos blogs está no ar. Não é? Tu decidiste publicar o teu em livro com o devido cuidado, e muito bem, até para deixar o registro, mas há um aspecto muito importante, é que eu acho que muitas dessas coisas hoje seriam incompreensíveis, porque, primeiro, muitos deles perderam-se, por isso muitas daquelas ligações que havia e do comentário das interligações, pronto, perdem o sentido, muitos dos comentários também se perderam, e depois toda aquela atualidade, porque grande parte aliás, o essencial da blogosfera era a espuma dos dias, por isso era preciso estar ali em cima do acontecimento. Acho que era muito difícil chegar ali. Bruno, como é que tu explicas a blogosfera a alguém com 20 e tal anos hoje? Eu julgo que a blogosfera, acima de tudo, é preciso explicar a blogosfera no contexto, como agora se diz, da época, dos anos que se viveram. E eu julgo que a blogosfera, acima de tudo, criou um espaço de liberdade, um espaço de livre expressão de ideias que anteriormente não existia. As ideias prevalecentes eram as difundidas pelos órgãos de comunicação social, eram as ideias oficiais. As pessoas submetidas a doses diárias de informação oficial nas televisões, nos jornais, submetidas àquilo a que se convencionou chamar a ditadura do politicamente correto. As pessoas pensavam todas mais ou menos as mesmas coisas. Sabes que a televisão, sobretudo a televisão, tem um impacto tremendo na forma de pensar das pessoas. O Céline, e falo aqui no Céline porque sei que é um autor também do teu agrado, ele Bem morreu em sabes. 1961, mas ainda há tempo de verificar o poder da televisão como instrumento de imbecilização ao domicílio. O Céline dizia com piada qualquer coisa como isto em relação à televisão. O alcoolismo e outras chagas sociais já nos tinham tornado idiotas. Havia necessidade de mais isto. Era exatamente esse o tom que ele dava. Était-il nécessaire d'ajouter encore quelque chose? E não era preciso, de facto. Com o seu olho clínico, o Dr. Celino via bem as coisas, não era preciso acrescentar mais nada. E nós ainda agora podemos repetir a interrogação de Celino. Nós também hoje temos ainda
o flagelo do alcoolismo, da droga, e servem-nos por cima, pela televisão, o Big Brother e os comentários da doutora Ana Gomes. Ninguém merece isto. Isto tudo, Duarte, para te dizer que a televisão e os outros meios exerciam uma influência enorme no pensamento das pessoas, e a internet, com a blogosfera, veio permitir esse espaço de liberdade, esse espaço de livre circulação de ideias, algumas delas malditas, proscritas, e que vieram a seguir o seu curso depois da blogosfera. E eu julgo que é nesta ótica e é sob este ponto de vista que a blogosfera deve ser entendida e deve ser explicada. E é importante ressaltar também um fenómeno curioso. A blogosfera foi maltratada, foi acusada de ser uma forma de comunicação menor, uma informação baseada em erros, em disparates. E quem eram os acusadores? Eram os senhores da comunicação social, os que lá escreviam, receosos de perder o monopólio do disparate. A verdade é que vários cronistas transitaram diretamente da blogosfera para as colunas de jornais e para os estúdios de televisão. Eu lembro-me assim daquela blogosfera que ambos frequentamos e onde tivemos uma participação ativa. Lembro-me, por exemplo, do Alberto Gonçalves, que tinha um belíssimo blog chamado Homem a Dias, o André Azevedo Alves e tantos outros. Acima de tudo, a blogosfera mostrou que havia gente que pensava para lá daquilo que se dizia e que se escrevia nas redações de jornais, e o mais curioso, que pensava de forma diferente. Porque uma das coisas mais aflitivas hoje na comunicação social é que todos, Duarte, pensam exatamente o mesmo. Eu vejo às vezes aquelas mesas redondas que se pretendem pluralistas e todos os convidados, isto é, os que são admitidos à mesa do debate, largam de si as mesmíssimas ideias, as mesmíssimas opiniões. E todos assistimos a um destes casos recentemente, a quando das eleições americanas. Nas mesas redondas, eram todos contra o Trump. Estavam ali 3 ou 4 convidados, presumia-se que representassem diferentes ideias, mas não, todos odiavam Trump. Eu concedo que o homem não é de fiar, mas foi ele que ganhou as eleições. No mínimo, teria sido mais útil e infinitamente mais digno dar aos espectadores as duas visões e não apenas uma. Portanto, apesar do caminho que a blogosfera rasgou, ainda há muito a fazer nesta matéria. Mas, de facto, a blogosfera deu um empurrão a estas coisas, permitiu que algumas ideias fossem difundidas e, e é neste sentido, enquanto fenómeno de expressão de ideias, enquanto fenómeno de difusão de ideias e de novas ideias, de ideias diferentes, é neste sentido que eu acho que a blogosfera desses tempos, 2003, 2004, 2005, é nesse sentido que eu acho que a blogosfera deve ser entendida e é neste sentido que eu acho que ela devia ser explicada a alguém tão novo que hoje viesse perguntar o que foi isso. Bruno, tocaste aí no essencial, que era a questão da liberdade, que eu acho que é o mais difícil de conceber hoje. Como é que pessoas de espectros diametralmente opostos discutiam ideias e trocavam impressões. Claro que isso foi mesmo no início e foi durante pouco tempo, mas mesmo assim havia uma liberdade que era ao mesmo tempo, eu gosto de dizer, era uma ingenuidade também, porque havia ali alguma exposição. Claro que o grupo da blogosfera era muito pequeno, houve um fenómeno curioso que era a dita blogosfera nacional, percentualmente ocupava um espaço enormíssimo. Isso acho que foi uma das coisas que causou algum choque à época, aos politicamente corretos, mas principalmente à esquerda. E outra questão importante, que era a questão da influência. Há pouco dizia, antes de começarmos, lembrei a história da Feira do Livro. Lembras-te? Por acaso agora veio-me à memória que o meu blog nasceu no ano em que morreu o nosso querido Rodrigo Emílio. E não sei se foi nesse ano ou no ano seguinte
que na Feira do Livro de Lisboa eu ia lá regularmente, como ainda, quer dizer, hoje não faço tanto, mas então à época era viciado, e, e descobri uma banca que tinha livros, tinha um fundo de edição com alguns livros do Rodrigo, agora nem me recordo quais, e eu acho que era Serenata a Meus Umbrais, salvo erro, e escrevi um post, não é? Um postal, que no meu blog, dizendo, olha, Feira do Livro, e ia dizendo o que comprava, o ambiente da feira, etc. E diz, atenção que neste stand número tal há livros do Rodrigo Emílio. E entretanto, como ia lá passando e conhecia o rapaz que lá estava, comentei com ele e disse, olha, sabe, eu falei no meu blog que tinha estes livros aqui à venda a bom preço. E o rapaz retorquiu-me, sim, já ouvi falar nisso no blog, e já vieram aqui duas pessoas que falaram nisso. Eu não sabia muito bem o que era isso, mas agora já sei. Pá, isto, só para se ter ideia, que era assim a influência de... Claro que hoje, falando em redes sociais, o mundo é completamente diferente e não é uma surpresa para ninguém. Outro caso de influência, Bruno, e tivemos os dois nisso, isto agora, pronto, Bruno, nós já chegámos a idade, eu sei que tu és muito mais velho Sabes do que que, eu, sabes, mas esse tipo de influência, esse tipo de impacto da divulgação das ideias surgiu ou foi possível de verificar, sobretudo, nos primeiros anos da blogosfera. Eu senti isso nos primeiros anos. sim, sim. Eu comecei o Nova Frente em 2003. O blog durou mais alguns anos, entretanto saiu uma seleção de alguns textos em livro, e eu saí. E eu saí a tempo, hoje ainda corri o risco de ser considerado um influencer, não é? Seria- mas repara que essa predisposição da blogosfera para a livre expressão de ideias e para a discussão de ideias, verificou-se sobretudo nessa altura, porque repara, 2003 é o ano da grande explosão da blogosfera, que se dá, temos que o dizer aqui, com a chegada de Pacheco Pereira à blogosfera com o blog Abrupto, lembras-te disso, Sim, sabes bem, é verdade, sim, sim, que, sim. que, Temos que dar, que foi bastante dar o divulgada devido crédito. e que deu à blogosfera esta fama de ser um espaço onde se podiam debater ideias. E repara, mesmo noutro tipo de área, o, o Gato Fedorento é um projeto que começa na blogosfera. Pouca gente hoje Exato, saberá sim, disso. sim. É verdade, bem lembrado. Portanto, a minha ideia quando comecei o Nova Frente foi justamente criar e fazer um blog de ideias. Ainda não havia redes sociais, porque as redes sociais prestam-se a outra coisa. O objetivo é publicar fotografias na praia a bronzear o couro ou as tuas viagens de férias. A blogosfera não tinha nada a ver com isto. O objetivo do Nova Frente era mesmo ser um blog de ideias, o que eu pensava sobre os assuntos da atualidade, os meus livros, os meus filmes, os autores de que gostava e de que ainda gosto. Foi para isso que criei o blog. E o que me atraiu para a blogosfera, além da divulgação das ideias, foi o tipo de registro, pequenos textos, uma coisa que semelha o diário, mas também a crónica. Eu gosto da crónica, gosto deste tipo de registro escrito, desta capacidade, quando há essa capacidade, de meter o mundo num texto pequeno. A capacidade de fazer rir ou chorar em 2 ou 3 parágrafos. A capacidade de influenciar alguém, ou de pelo menos pôr a pensar alguém com 2 ou 3 frases. E é um tipo de registro que se adapta especialmente bem à blogosfera. E foi esse exercício que tentei fazer na internet. Bruno, mas é verdade, é verdade. Bruno, mas lembraste bem. Vou só lembrar aqui outro blog também que foi importante, mas eu vou salientar um aspecto que era a coluna Infame, onde estava o Pedro Mexia, ajuda-me, Bruno. O João Pereira Coutinho e o Pedro Lomba, julgo que eram, se não os Exatamente, únicos obrigado. principais animadores da página. Eram Eu os cheguei três. a, eu cheguei a segui-la porque também lá colaborou a espaços o nosso Eurico de Barros, na coluna Infame. Não sabias Assim, disso? mas eu lembro-me, por exemplo,
Não me lembrava disso. Olha, de outra coisa, bem, não vamos aqui a revelar, não sei se é segredo ou não, pronto, nós conhecemos a pessoa em questão, é nosso amigo, mas a Coluna Infame tinha uma pessoa que usava esse nome à época na blogosfera, que era o Leitor Nacionalista, e que Sim. viu algum dos seus textos publicados na Coluna Infame. Ora, isso, pronto, para quem não tem ideia do que estamos a falar ainda do mundo da blogosfera, dirijo-me à geração dos 20 e poucos anos. Reparem, é a mesma coisa que uma direita conservadora aceitar uma extrema-direita. Pronto, simplificando aqui em termos, uma colaboração dessas. O que mostra, lá está, esse espírito de liberdade que existia à época e deixou de existir. Oh Bruno, mas há pouco metia-me contigo com isto. Pronto, eu bem sei que tu és muito mais velho do que eu, não é? Como disseste no início. Epá, mas eu também já estou pela mesma via e há uma coisa que nestas conversas começa a acontecer, que é, começamos a falar numa data de mortos, dos nossos mortos, e um deles foi o Rodrigo, que falámos logo no início, e outro que quero lembrar, recordar aqui, e recordo-me sempre dele, o Walter Ventura, pela mão de quem ambos, nós e não só, o Pedro Guedes, o Azenhal, o Sarto, chegámos ao diabo, ao semanário O Diabo. Isso é curioso. Eu à época já escrevia para o Dia, também mais outro morto, outro jornal que também já morreu, mas o Walter, nós em conversa, Walter, como é que... E o Walter propôs-nos, lembras dessa colaboração que era, o Walter tinha 2 páginas, ele inventou uma coluna. Meus blogs. Era exatamente os meus blogs e publicava-nos ali e dizia mesmo, eu não estou para dar contas cá ao chefe de redação, a ninguém, claro, à Walter, e publicou-nos, e foram as primeiras coisas que eu publiquei no Diabo, jornal, mal sabia eu, não é? Jornal que eu depois iria dirigir durante 5 anos da minha vida e no qual colaborei durante muitos anos. É engraçado como não foram só essas pessoas famosas Tu és que outro passaram aos caso jornais. que transitou da blogosfera para a imprensa de referência. Exatamente, exatamente. Hoje, por exemplo, os blogs, eu dei aqui uma volta rápida e verifiquei que ainda há um ou outro blog dos nossos, quer dizer, dos quais nos lembramos, que ainda existe. Agora, eu pergunto, não sei se tem leitores e duvido muito que influência terão, mas o que eu acho que morreu em si, os blogs não morreram, mas o que morreu foi a blogosfera enquanto tal, não é? Aquela ligação que havia entre todos, não concordas? Sim, concordo. O- o- eu acho que estes fenómenos tecnológicos, porque de alguma forma a blogosfera é um fenómeno tecnológico, estão sempre dependentes da evolução. E as coisas evoluíram noutro sentido, apareceram as redes sociais e tu precisas de público ou de públicos para este tipo de coisas. E, portanto, a blogosfera, tal como a conhecemos em 2003, 2004, 2005, lentamente foi desaparecendo e os públicos transitaram para outros formatos que é preciso conhecer e explorar. Quem quiser hoje, já não estou para isso, quem quiser hoje fazer esse trabalho de divulgação de ideias e de circulação de ideias. Bruno, outra coisa, olha, bem podia ter feito esse trabalho de casa, mas sinceramente, para o que vou dizer, o autor nem merece. Bem, eu não o conheço, por isso nem interessa para o caso. Eu folheei há uns tempos, não estive a ler de uma ponta à outra, mas folheei esse livro, eu que compro tudo e mais alguma coisa. Deixei esse livro na livraria, é logo um sinal, um pequeno ensaio daqueles da Fundação e que tratava exatamente sobre a blogosfera. Eu folhei e fiquei com uma... Primeiro notei a clara falta de qualquer referência à blogosfera nacional. Até porque houve uma questão interessante que foi no caso da extrema-esquerda, aquele blog do Barnabé, não é? Pronto, passaram aí uns desses cromos que por ainda andam. Eu lembro-me que na promoção da versão em livro do Barnabé, punham um comentário teu que tu tinhas feito ao Barnabé e assinado, não punham, mas à boa maneira da extrema-esquerda, não punham o nome do teu blog, não punham Nova Frente, punham um blog de extrema-direita. Fantástico. Né? Sim, sim. O Barnabé era animado pelo Daniel Oliveira, que ainda hoje circula pelos canais
pela SIC e por outros sítios como comentador político, e outros que também fizeram vida de comentadores na política nacional. Não, de facto, foi o. Mas voltando ao que estava a dizer sobre esse pequeno ensaio, não tinha qualquer referência. E eu depois, em conversa olha, com outro amigo nosso que também andou pelos blogs, com o Miguel Vaz, de quem pouca gente hoje já se deve lembrar, e aliás, como se pouco se lembram da blogosfera, e a quem mando um abraço também, que eu sei que ele continua a ser um ouvinte deste podcast. Em conversa com ele sobre esse livro, e ele, quer dizer, se não leu o livro de fio a pavio, pelo menos conhecia-o melhor do que eu, teve mais paciência e disse-me: Duarte, é muito simples, o autor daquele ensaio quer dizer, não viveu a blogosfera, e não só, o que apanhou foi já essa blogosfera tardia, nunca não apanhou aquele espírito inicial. E pronto, Sim, claro. não perdeu, não perdeu, perdeu a época, certamente. Eu não conheço a obra, mas pelo que me dizes, terá perdido certamente a época em que a blogosfera era um espaço para a batalha de ideias. E este é o ponto que eu acho que é essencial, e isto é datado, faz parte de uma altura, faz parte de uma época da blogosfera. Tu sabes que eu assino por baixo aquela velha máxima que diz que as batalhas políticas vencem-se culturalmente. E a blogosfera é um daqueles instrumentos que por vezes estão à tua disposição e que permitem justamente a batalha das ideias, que permitem a livre circulação das ideias. E ela, de facto, trouxe para o debate temas proibidos que ajudou a normalizar. Repara que há 20 anos, qualquer pessoa que falasse da imigração e da necessidade de controlar os fluxos migratórios era imediatamente capitulada de racista ou xenófoba. E hoje, em 2025, embora as coisas ainda não tenham mudado completamente, hoje, em 2025, o secretário-geral do Partido Socialista já vem dizer que a gestão da imigração teve erros e que é preciso nesta matéria uma nova política. Já é qualquer coisa. Isto seria impensável há 20 anos. E mesmo noutras áreas políticas, este, este fenómeno verificou-se, por exemplo, com os liberais. Eu estou longe de ser simpatizante da chamada direita liberal, mas se calhar sem blogosfera, sem o André Azevedo Alves, sem o Carlos Guimarães Pinto, toda esta gente surgiu também na blogosfera. Se calhar sem eles, não teríamos o movimento liberal que veio a estar na origem do partido Iniciativa Liberal. Eu, como não sou simpatizante das ideias, posso falar à vontade. O liberalismo, ou o neoliberalismo, era outro conceito prescrito. Taxava-se uma ideia de ser neoliberal e ela ficava logo de lado, estigmatizada. E afinal, vemos hoje, com meridiana clareza, que essas ideias liberais valem e seduzem 5 ou 6% do eleitorado, o que não é coisa pouca. E se juntarmos a isso os 18% dos eleitores do Chega, podemos concluir que as ideias que hoje 25% dos portugueses sufragam, as ideias sufragadas por um quarto dos eleitores, estavam mais ou menos proscritas em Portugal. Por outras palavras, se quiseres, um quarto dos portugueses, até há pouco tempo, não tinha um partido em que pudesse votar. E eu não tenho dúvidas nenhumas de que a blogosfera, sobretudo essa blogosfera de que estávamos a falar, foi uma ferramenta fundamental para a normalização e crescimento dessas ideias. Não podia concordar mais, como bem sabes, não é? Não resisto a uma das coisas que disseste. Bem, e concordo inteiramente contigo, sabes perfeitamente o que eu acho, o que eu penso do liberalismo, mas aí concordo inteiramente contigo. Não, é claro que houve esse espaço também, e conheci até pessoas que respeito nessa área e de quem sou amigo. Mas tocaste aí num tema que para mim é muito importante, que é o tema da imigração, para ti também, mas à época era um dos meus cavalos de batalha, e quando, de facto, pensar que nós, no início dos anos 2000, falávamos no perigo, nas consequências de uma imigração maciça, bem, tudo aquilo que os portugueses estão a conhecer hoje,
não vou falar do público em geral, nem de generalidades que não interessam nada. Vou falar de certas pessoas, à época ainda era jovem, eram jovens, já conhecia algumas pessoas de quem me tornei, entretanto, depois muito amigo, mas que eram pessoas já influentes, de outra idade, com outra formação, etc., com uma posição, digamos assim, que eu respeitava, naturalmente, e que que me achavam alguma piada, achavam que eu tinha umas ideias interessantes e que devia ser lá um rapaz esperto, mas sobre esse tema da imigração, explicaram-me pedagogicamente, tintim por tintim, porque é que Portugal era uma exceção e em Portugal nunca aconteceria tal coisa, e que eu só tinha essas manias porque era um bocado estrangeirado e andava a ler lá umas coisas de lá de fora, etc. Lia uns autores estranhos, estrangeiros. Ora, estou aqui a ironizar a coisa. Longe de mim querer autoelogiar-me, até porque neste campo não tenho nada a mais do que os outros, simplesmente tive uma coisa que foi observar, nada mais. E de facto observei noutros países aquilo que era fácil antecipar em Portugal. Enganei-me numa coisa que demorou mais do que, pelo menos um impacto grande, demorou mais do que eu estava à espera, mas também aconteceu com uma velocidade, e enganei-me noutra coisa. Quando aconteceu muito mais rápido do que alguma vez pensámos. Por isso, mas lá está, o fenómeno estamos a vivê-lo neste momento, estamos a sofrer exatamente o mesmo de outros países. Olha, e é curioso pensar que há 20 anos estávamos nós na blogosfera a falar nisto para meia dúzia de pessoas, que era mesmo assim, mas pessoas influentes, atenção, porque a blogosfera era um grupo restrito, mas era influente porque metia muitos jornalistas, muitas pessoas que perceberam que estava ali uma gênese de uma mouvance cultural, não é como dizes, que antecipava uma mudança política. Bruno, eu Chegamos a ter, contigo... e chegamos a ter, nunca te podes esquecer disto, e chegamos a ter um blog coletivo, ou seja, estamos a falar dos nossos blogs individuais, mas chegamos a ter um blog coletivo, o Jantar das Quartas, lembras-te disso É verdade, perfeitamente? é verdade. Bem, Que eu reunia, falo... que reunia justamente meia dúzia de bloguistas que costumavam jantar, que tinham o hábito de jantar às quartas-feiras, não todas, mas às quartas-feiras em Lisboa. Nós os dois, o Eurico de Barros, o Roberto de Moraes, o Vítor Luís, o João Marchante. O Jantar das Quartas também foi uma Bruno, aventura nossa olha, lembraste, da Atmosfera. Bruno, mais uma vez, lembraste o nosso amigo Roberto de Moraes, que também já morreu, outro que também já não está entre nós e de quem tenho muitas saudades também, o José Alberto Xerez, também escrevia para o Jantar das Quartas. E eu ainda tive também outro blog coletivo, que eram os Jovens do Restelo, também, que Sim, eu realmente isso lembro-me. havia isto, de facto, tivemos aqui uma atividade enorme. Bruno, desculpa cortar-te agora a conversa da blogosfera, mas nós já chegámos aqui ao tempo e eu queria só concluir como faço sempre, que é perguntando ao meu convidado que livro e filme leu, quer ler, quer aconselhar ou sobre o qual queira falar. Sabes que nunca é só um livro. Ou seja, nunca fazes perguntas sobre livros, nunca é só um. Eu vivo em regime de poligamia literária. Aliás, uma das coisas que mais me impressiona nas casas portuguesas é a ausência de livros. Não sei se já reparaste. Há aparelhos de televisão e até de dimensões generosas, mas não há livros. Ou quando muito há um friso de livros envergonhado numa prateleira da sala. Ainda no outro dia, numa casa particular, vi uma estante que tinha, curiosamente, o Saramago entalado entre um livro de receitas da Maria de Lourdes Modesto e o Anuário do Benfica. O que, são más companhias, mas vou responder à tua questão do livro. O último livro que terminei foi de um escritor francês, que li no original, julgo que até nem está publicado ainda em português. Um escritor que descobri recentemente, que anda na casa dos 30 anos, Pierre Adrian. Conheces? Olha, não conheço, já estou curioso. Pode vir a ser um caso sério na literatura francesa. Já é um estilista admirável, com 30 e poucos anos, gosta de futebol, já colaborou com o L'Équipe, é um entusiasta de ciclismo, portanto estás a ver que tem aqui qualquer coisa de Antoine Blondin, ou seja, e o livro chama-se Que reviennent ceux qui sont loin,
é uma edição da Gallimard e é um belo romance de juventude, da passagem à idade adulta, de encontros e desencontros, num ambiente de férias grandes, de casas na praia, de grandes espaços de liberdade, de festas. E eu topei lá com uma frase, uma daquelas sentenças aforísticas que marcam, sobretudo quem viveu as férias grandes de outros tempos. Uma frase que diz assim: agosto era o mês mais parecido com a vida. E de facto era. Para quem viveu as férias grandes de outros tempos e para quem viveu a juventude de outra forma, com as parvoíces normais, as coisas parvas que todos fizemos e que todos pensamos na altura. Portanto, em relação à literatura, posso recomendar-te esse livro. E ando a reler, tenho aproveitado para reler o Camilo, porque estamos em 2025, celebramos este ano o duplo centenário do seu nascimento, e tu sabes que para mim o Camilo é uma grande referência literária. O Camilo e os seus descendentes literários, aqueles escritores que se filiam diretamente no estilo camiliano, escritores de cepa camiliana, como o Aquilino Ribeiro, o Tomás de Figueiredo, o João Araújo Correia, a Agostina Bessa Luís. Ando a reler as novelas do Minho e fico sempre pasmado diante do extraordinário dom narrativo de Camilo, o seu poder verbal, a apropriação que faz da língua, o estilo literário admirável, a vivacidade de espírito. Portanto, em termos de leituras, ando um pouco por aqui. Em relação a filmes, sabes que não sou um cinéfilo, tenho alguns cineastas de eleição, de géneros diferentes, gosto do Bresson, do Tarkovsky, do David Lean, do Kubrick, mas não sou um especialista. Aliás, basta esta amálgama de que te falei para demonstrar que não percebo nada disto. Mas, curiosamente, a última fita que vi foi A Complete Unknown, sobre o Bob Dylan. Não sei se já viste ou se conheces, Não vi nem conheço. com o Timothée Chalamet no papel do cantor. Aliás, o nome do filme é uma parte de um verso do Like a Rolling Stone, que é uma música famosa que o Bob Dylan gravou, ainda nós os dois não éramos nascidos. E eu gosto de Bob Dylan, é uma das minhas fraquezas, tanto como músico, como sobretudo como poeta. Acho um extraordinário letrista e acho que é um bom exemplo daquilo que pode ser a música de intervenção, que pode ter qualidade, enquanto nós aqui em Portugal só tivemos, pobres de nós, o Zeca Afonso, o Padre Fanhais e aquele sujeito, escapa-me agora o nome, que passou a vida toda a cantar a pedra filosofal do Gedeão, Manuel Freire, chamava-se assim. Pronto, e é isto, ou seja, não há grande coisa mais a dizer acerca disto. Oh, Bruno, olha, bem, eu agradeço uma coisa. Primeiro, a sugestão literária que já fiquei, já me conheces, não é? Já fiquei com as orelhas de pé. Mas, não, e também por outra coisa, é que com esse elogio ao Bob Dylan, no qual não te acompanho, por isso eu só te agradeço em discordarmos de alguma coisa neste episódio, porque senão parecia que estávamos aqui no. Isto parecia aqui o Tango das Amélias. Mas. De filmes, vi finalmente um filme que depois de ver o trailer fiquei muito curioso e é sempre mau, não é? Eu tenho um amigo que diz que nunca vê trailers por causa disso, mas depois vê alguns. Bem, vi finalmente um filme que se chama Civil War, do Alex Garland. O Alex Garland tem umas... Ele é escritor, argumentista, realizou alguns filmes que eu não conheço muito bem. O filme, a Civil War neste caso, refere-se a uma guerra civil nos Estados Unidos da América, uma guerra civil contemporânea, e é claro que isso, eu adoro essas realidades distópicas, mas esta distopia americana no filme é apenas o cenário, porque o filme em si é sobre os repórteres de guerra e principalmente as repórteres de guerra. Pronto, o filme tem como atores principais a Kirsten Dunst, que vai bem, que é a repórter de guerra veterana, tem o Wagner Moura, aquele ator brasileiro, né, de Tropa de Elite, foi formidável nesse filme. E tem uma miúda que se chama, deixa-me ler aqui, Cailee Spaeny, que vai
que eu acho que vai muito bem neste filme, que é a sucessora, quer dizer, há ali uma rivalidade entre elas. Eu acho que não, pronto, o filme não puxa muito essa ideia aos feminismos, estão em voga hoje, mas subrepeticiamente, sim, não é? Há sempre ali quase um elogio à Martha Gellhorn, esse estilo de... Assim, o filme peca, percebe-se que é um filme de baixo orçamento, mas isso nem necessário, quer dizer, o que interessa nos filmes também não é a sua espectacularidade, mas quer dizer, acho que fica muito aquém do que podia ter sido. Pronto, eu sei que se calhar sou demasiado exigente e que criei aqui umas expectativas demasiado altas, mas enfim. Nas leituras, eu tinha aqui uns livros, mas eu já estava à espera que tu me trouxesse, até foste comedido, Bruno, porque eu pensava que ias Claro, trazer e aqui, recomendações. uma estante inteira. E lembrei-me de uma coisa que um amigo, por acaso, já me lembrou há tempos, a quem eu costumo falar, eu leio imensas revistas, eu sei que é uma coisa também que se está a perder, não são só os livros, a leitura de revistas também se está a perder, e ele diz, tu estás-me sempre a falar de tantas revistas francesas e disto e daquilo, mas nunca falaste nisso nos podcasts. Eu disse, olha, obrigado pelo aviso, e é sinal que estás atento, e eu neste caso estava desatento. A minha sugestão não será uma surpresa para quem me conhece, mas quero sempre quero referir o último número da revista Éléments, aliás, que ainda e com o aviso de que esta revista se vende em banca em Portugal, o que é ótimo, quer dizer, uma grande vantagem, impensável, olha, nos tempos em que nós começámos os nossos blogs, né? Isso ainda me lembro à época que tinha que pedir sempre a alguém que ia a Paris, que ia à França para me trazer a revista, era tudo muito mais complicado. Este último número, primeiro, o dossiê de capa é o regresso dos deuses e é uma investigação sobre o que eles chamam a renouveau païen, a ideia do paganismo que começa a surgir e a ganhar força em vários países europeus. É óbvio que é um tema que me interessa, mas não só por esse até é para alguns amigos, acaba por ser provocatório. A revista tem vários temas interessantes, desde o Kubrick ao Ivan Illich, passado pela a perda da influência política da França em África. Estás a ver que está aqui um livro recheadíssimo e com belíssimos textos. Pronto. E já agora, estamos também a falar para uma geração que não acompanhou isto, para quem não sabe, pronto, a Éléments é a revista chamada Nouvelle Droite, não é? Onde sempre com o clássico editorial do Alain de Benoist, com figuras como o François Bousquet a escrever, olha, escreve lá um grande amigo meu, Xavier Aimont, e mais uma vez, pronto, é como na questão da blogosfera, como é que se diz agora, também tenho que fazer uma declaração de interesses, né? Dado que eu sou o correspondente e tenho colaborado pontualmente com a Éléments, correspondente português, queria dizer, e tenho colaborado pontualmente com a revista, por isso, que tem também uma versão online, que tem também umas emissões que podem ver numa televisão online, que é a TV Liberté. Por isso é um conselho que aqui deixo e que já devia ter deixado antes, mas está o vício sanado, como se diz. Bruno, deixo-te a conclusão para depois fecharmos esta emissão que se excedeu, mas acho que ninguém vai dar pelo tempo a passar. Acho que foi uma bela conversa sobre a blogosfera e naturalmente sobre outros assuntos. Já nós os dois já tivemos longas e animadas conversas. Hoje foi apenas mais uma num formato diferente. Gostei muito. Bruno, muito obrigado. Obrigado a todos. Foi mais um episódio do podcast de Ideias a Contracorrente. O meu nome é Eduardo Branquinho. Não se esqueçam, faço sempre este pedido. Sigam o canal de Ideias a Contracorrente no YouTube, no Facebook, no Telegram e no Spotify. Até ao próximo episódio.